Glória a Deus. Olha o nosso papai nos trazendo aqui mais uma vez para poder dizer que ele é bom e que a misericórdia dele é o que nos mantém de pé. Glória a Deus. Hoje estaremos falando a respeito de alguns conselhos que tem na palavra de Deus no livro do profeta Amós. Obrigada de coração por você estar nesse lugar. E saiba que nós estamos aqui, continuamos aqui, exatamente porque tem pessoas assim como você, que vêm a este lugar para se alimentar da palavra de Deus. E eu também, quando venho, é porque eu estou aguardando, ansiando que o Espírito Santo de Deus, ele se revele através da palavra dele, para ser alimento também para a minha vida. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso papai. Hoje eu estou gravando de dia e caso você ouça algum barulho, vai relevando aí, mas vamos focar na palavra de Deus, que é isso que a gente veio fazer aqui, tá bom? Vamos orar, vamos falar com o nosso Abba. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho, entrar mais luz a este lugar. Eu acho que assim ficou melhor. Glória a Deus, vamos lá. Senhor Deus e Pai, Jesus, diante da Tua presença, Senhor, na qual nós habitamos continuamente, nós queremos Te agradecer, Pai, porque sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Queremos Te agradecer porque é Tu que nos dá o fôlego de vida, Senhor, para estar aqui, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque a nossa força, ela vem de Ti. Nós declaramos isso para Ti nesse dia, Senhor, que a nossa força, ela vem do Senhor, Pai. Obrigada porque a nossa família, ela está de pé, porque é o Senhor quem faz isso, Deus. Reconhecemos, Senhor, o Teu poderio, Pai. Reconhecemos que Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor como nosso auxílio. Muito obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada pela nossa salvação. Obrigada pelo Senhor nos dar esse acesso direto ao nosso Pai. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Espírito Santo, vem se revelar para nós através da Tua palavra. Se revela para nós através da Tua palavra. Fala conosco, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Traz, Senhor, a revelação da Tua palavra para nós nesse dia, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse dia de hoje. Muito obrigado, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa nação. Espírito Santo, tenha de misericórdia da nossa nação. Intercede junto a Deus, Espírito Santo, em favor da nossa nação. Tenha de misericórdia, Pai. Pai, também entregamos diante de Ti, Senhor, essa pessoa que está aqui me assistindo, essa pessoa que está me ouvindo, aqueles que irão vir, Senhor. Obrigada, Deus, por cada pessoa que está escrito nessa família, Pai. Que sejam alcançados, Pai, cada um deles, Pai. Não só eles, mas também os seus familiares, Pai, em o nome de Jesus, Pai. E é assim, no nome do Senhor Jesus, que eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão escritas, aquelas que ainda virão, Senhor, aqueles também que nunca irão vir, Senhor, mas precisam ser alcançados com a Tua misericórdia, com a Tua bênção, Senhor. Assim seja, Pai, pelas Tuas misericórdias, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, por todas aquelas pessoas, Pai, que estão acarretadas de problemas, Pai, de doenças e de tantas outras coisas que os têm afligido, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, que essa pessoa ela encontre clareza na Tua palavra, ela ouça a Tua voz falar dentro dela claramente, para poder ela saber como se mover, Senhor. E obrigada também, Jesus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua paciência e pelo Teu amor conosco. Fica conosco, Pai. Declaramos nesse dia que nós, Senhor, precisamos ser parecidos contigo, Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe as nossas faltas diante de Ti, Senhor. Perdoa, meu Pai, perdoa-nos, Senhor, pela infinita misericórdia, Pai. Muito obrigada por tudo, obrigada pelo Senhor nos ouvir. Precisamos ser parecido contigo. E nesse dia declaramos que nós não somos nada se nós não tivermos o Senhor do nosso lado.
Se revela para nós, Abba. Se revela para nós através da tua palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Seja abençoado. Você já é um abençoado segundo a palavra de Deus que está lá em Efésios, capítulo 1. Ele fala que nós já fomos abençoados por Deus com todas as sortes de bênçãos. Então, se a palavra de Deus está dizendo, assim é, e nós devemos crer. Vamos lá para a palavra. Deixa eu levantar mais um pouco aqui para não forçar essa cervical. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus em Amós. Iremos falar de quê? Iremos falar de vários conselhos. A Bíblia ela é conselho de uma ponta a outra, de Gênesis a Apocalipse. Eu costumo dizer que são conselhos de homens e mulheres que fizeram o que é certo e que a gente deve fazer, imitá-los. Devemos fazer assim como eles. E também tem aqueles homens e mulheres que fizeram o que é errado e que também se deram mal e que a gente não deve fazer da mesma forma. Vamos lá? Amós 5 diz assim, porque assim diz o Senhor, a casa de Israel. Quer dizer, assim diz o Senhor para nós nesse dia. Buscai-me e vivei. Que lindo, né? Olha que conselho lindo dele. Me busquem, ele está falando. Busquem me conhecer, busquem a ter intimidade comigo e então vocês viverão. Viverão como? Sem problema nenhum? Não, com problema, mas sabendo que o Senhor ele nos dá a condição de conseguir ultrapassar aquilo que está nos afligindo, porque a forma de nós como filhos, o porquê de nós como filhos nos apegarmos ao nosso Pai, é porque o nosso Pai ele tem palavras de vida eterna, tem formas, tem conselhos para nos dar de como a gente passar por aquela situação. Então, por isso que devemos nos achegar ao nosso papai. Aleluia. Aí ele diz, buscai-me e vivei. Quer viver? Busque a Cristo. E aí a gente vê ao nosso redor, né? Quantas pessoas que não buscam a Deus, que não temem a Deus e que elas se vão como uma flor que chega aquele tempo e ela simplesmente desmancha e vai. E aquele que teme é o Senhor, não que vá permanecer para sempre, mas vive longo tempo em cima da terra, ou então o pouco tempo que vive de uma forma prazerosa, de uma forma que fica a lição para aqueles que continuarão vivos. Aleluia, glória a Deus. Aí o 5 ele diz, mas não busquei a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passei a Berseba. Ele está dizendo os lugares que a gente não deve ir. Aí você diz assim, mas eu não conheço esses lugares. Aqui hoje para nós é como se ele estivesse dizendo, mas não vá nas baladas, mas não vá nos ajuntamentos em que não engrandece meu nome. Não se ajunte com pessoas que não querem saber de mim. Não comungue com os rebeldes. É como se hoje ele estivesse falando assim para nós. Aí ele diz, porque Gilgal certamente será levada cativa. Olha aí, tá vendo o que eu terminei de dizer? E Betel será desfeita em nada. Quer dizer, uma pessoa que se ajunta aonde Deus não está no centro, não engrandifica, não engrandece o nome de Deus e não nos faz ser pessoas melhores em nada. Então é um conselho de Deus de onde nós devemos estar. A palavra de Deus lá, não, acho que é Paulo, se não me falha a memória, Paulo, que diz assim, é aquilo que nós estamos fazendo. Há algum louvor para isso? Deus está sendo engrandecido? Estamos
crescendo em Deus, nisso que nós estamos fazendo, nós devemos pensar em relação a essas coisas. É Paulo que dá esse conselho. Então, verdadeiramente, essas pessoas, esses lugares aonde não engrandece o nome do Senhor, onde não vai influir, nem vai contribuir com o nosso crescimento, a gente não deve estar perdendo tempo. Eu sou uma pessoa muito, não me recordo agora a palavra, seletiva, essa é a palavra. Eu sou uma pessoa muito seletiva. Para eu sair da minha casa, para estar com alguém, queridos, é preciso, assim, eu avalio muito. E primeiro tomo conselho a Deus. Se de fato é para me ir e até quando ficar, né? Ou com quem ir, isso é muito importante. Então, para sair de dentro da minha casa, para estar com alguém ou ir a um lugar, sendo que aquilo ali não vai influir, não vai contribuir na minha vida como pessoa, na minha vida como ser humano, eu não saio, né? Eu não saio. Amigos são pouquíssimos os que eu tenho. Conheço muita gente, mas amigos para eu poder abrir a minha intimidade são raríssimos. Por quê? Porque a própria Bíblia, ela fala que a gente deve ponderar o nosso falar. E a Bíblia também, ela nos ensina que a gente deve rasgar o nosso coração, que é para Ele. E Jesus ainda deixou, né, o ensinamento, o conselho, né? Entre para o teu quarto, fecha a tua porta, quer dizer, fale comigo em secreto. Então, muitas das vezes, e por que hoje eu faço isso? Porque muitas das vezes na minha caminhada, hoje já com 46 anos, graças a Deus, caminhando aí para os meus 47, mas na minha caminhada, quando eu era nova, eu tive muitas dores de cabeça por achar que as pessoas eram amigas como eu. Na verdade, uma amizade, ela tem que ser pesada para poder, observada também, para poder ver se a amizade realmente é das duas partes, ou se é de uma só, né? Então, eu penei muito, eu sofri muito por confiar, aleluia, quando a própria Bíblia, né, me adverte, só que era um tempo que eu não estava andando de acordo com a vontade de Deus. Eu ia para a igreja, ia ao templo, mas não fazia aquilo que a Bíblia estava dizendo. Então eu acabava sofrendo as consequências daquilo que eu não estava indo para aprender, né? Então eu sofri muito com a amizade, a ir a lugares, a querer estar com lugares. Eu tinha necessidade de estar com pessoas. Eu tinha necessidade de ter alguém para poder conversar, de ter que estar acompanhada. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu aprendi que a melhor companhia, não que não seja bom você estar ao lado das pessoas, desde que o Senhor te diga vá, mas estar na companhia do Espírito Santo, estar na companhia de Deus é a melhor coisa. Eu queria só ler mais uns 2 versículos aqui, também nesse capítulo, de Amós 5, no 14, que diz assim, buscai o bem e não o mal, para que vivais, quer dizer, para que você continue vivo, para que você continue crescendo, melhorando, se tornando um ser melhor. Então devemos buscar isso. Então, se eu me ajunto com uma pessoa que não tem temor a Deus, que vive uma vida dissoluta do jeito que ela quer, então essa pessoa não vai me trazer vida. Ela pode, como é que eu posso falar? Ela pode, sem nem perceber, estar me trazendo a morte. Mas a morte que eu estou falando é da minha comunhão com Deus, né? E também nós sabemos que quem anda segundo as suas próprias vontades, anda num caminho que aparentemente, aos olhos dessa pessoa, pode parecer bom. Mas a Bíblia diz que o final dessas coisas são a morte.
a morte física mesmo, espiritual e a física, porque se eu não ando segundo a vontade de Deus, se eu não faço aquilo que Deus me chamou para ser, para fazer, para exercer, eu estou matando, enfraquecendo a minha vida espiritual com Deus. Então ele diz: buscai o bem, não o mal. Buscai o bem e não o mal, para que você viva. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Eu digo que Deus está comigo, mas eu estou andando com quem não devo. Uma coisa, queridos, é você ser canal de Deus para ir até alguém e falar. E outra coisa é você ir até esta pessoa que não está no centro da vontade de Deus e comungar com ela daquilo que ela vive. Dividir com ela a vida dela. Se eu e você temos que ir até pessoas que não fazem a vontade de Deus, é para nós sermos canal para ela e influenciarmos, levarmos Deus a elas e não ao contrário. E eu estou falando de coisas que eu já vivi, que eu já experimentei, né? O Senhor já me colocou na vida de pessoas que, ao invés de eu repassar a experiência que eu tinha, eu me deixei ser influenciada. E isso me trouxe várias consequências, e uma delas foi a consequência da morte da minha vida espiritual. E isso não é bom. Aí o 15 diz, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta, quer dizer, o que é justo, o que é reto. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Aleluia. 16, portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai. E o lavrador chamarão para choro e para pranto, e os que souberem prantear. E todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Aqui Amós estava falando de um tempo onde Amós falava ao povo de Israel para eles obedecerem o que Deus estava falando, que era para se sujeitarem a Nabucodonosor, para sobreviver e para irem para o cativo, né? Irem para o cativeiro para sobreviverem. Mas o povo não queria ouvir, assim como hoje, uma palavra dessa aqui, muitas pessoas desprezam, né? De com quem andar, com quem compartilhar aquilo que nós temos, ou vale a pena eu compartilhar, aceitar o compartilhamento daquela pessoa, daquela maneira de vida daquela pessoa. Pensar nisso. E como a Bíblia mesmo disse aqui, vamos escolher o bem para que a gente possa viver. E essa foi a palavra que Deus me deu para poder trazer como alimento para mim e para você também. Obrigada de coração por você ter estado aqui. O Senhor Jesus continuará te abençoando e te guardando, não porque eu estou falando, mas porque esse é o desejo dele. Não esqueça que a mão do Todo-Poderoso, ela está sobre você, sobre sua família, para te livrar, para te guardar, porque esse é o prazer dele, engrandecer o nome dele através das nossas vidas. Isso pode dizer, como é que Deus vai engrandecer? Te falando, te orientando para você fazer o que é certo, o que é justo, o que é reto. E daí então a sua vida ela será de forma diferente e o nome dele vai ser engrandecido através da sua vida. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Deixe seu like, compartilhe essa palavra e com certeza o Senhor te recompensará por você estar fazendo aquilo que ele tem nos falado, que é de levar a palavra dele a toda criatura. Até a próxima.